O que é normalização de dados? Normalização de dados é uma técnica composta por vários métodos e ferramentas para tratar a ambiguidade de informações, ou até mesmo dando uma mobilidade maior ao banco de dados, entregando dados e assim entregando informações de forma acessível, rápida e segura. Isso é feito através inicialmente do modelo relacional, com sua estrutura de entidade, relacionamento e atributo, conseguindo assim suportar a normalização. Através das chaves primárias e chaves estrangeiras, conseguimos dar a mobilidade antes informada, pois as chaves primárias elas não irão aceitar dados nulos e assim tornando cada dado único, identificando um campo ou campos que serão únicos na tabela, como por exemplo na tabela funcionário no campo matrícula. O campo matrícula ele sempre será único, ou seja, se você colocar se caso coloque assim também o autoincremente, que não é obrigatório, não haverá sobreposição de dados. As chaves estrangeiras, por sua vez, são uma espécie de link a uma chave primária, ou seja, há informações de uma tabela que estão em outra também. Para não haver nenhum dado errado ou uma inserção errada de dados, deve-se haver um link informando que o mesmo dado de uma determinada tabela é o mesmo dado de outra tabela. Como, por exemplo, na tabela vendas, terá o campo de matrícula do funcionário, que será a mesma da tabela funcionário. Os tipos de relacionamento trazem outro recurso importante, que é determinar com quantas tabelas uma tabela faz relacionamento. Há vários tipos de forma Há vários tipos de relacionamento, que é de 1 para 1, quando uma tabela ela só está ligada a outra tabela, de 1 para n, quando a tabela está ligada a uma tabela está ligada a n tabelas, que são duas ou mais, ou quando uma tabela está ligada a várias tabelas e essas tabelas elas estão ligadas a outras tabelas, não somente a uma. Como, por exemplo, a tabela funcionário tem relacionamento com a tabela vendas, pois as informações que os dois compartilham entre si são iguais. De acordo com a cardinalidade, existem 3 tipos de relacionamentos. São eles: 1 para 1, 1 para muitos e muitos para muitos. 1 para 1 ocorre quando uma entidade em A se relaciona com apenas uma entidade em B, e uma entidade em B se relaciona com apenas uma entidade em A. Um exemplo seria: um cliente possui apenas uma conta no banco, e uma conta pertence a apenas um cliente. 1 para muitos. 1 para muitos ocorre quando uma entidade em A se relaciona com várias entidades em B, e uma entidade em B se relaciona com apenas uma entidade em A. Um exemplo seria: um curso matricula vários alunos, e um aluno se matricula em apenas um curso. Muitos para muitos. Muitos para muitos ocorre quando uma entidade em A se relaciona com várias entidades em B, e uma entidade em B se relaciona com uma entidade em A. Um exemplo seria: uma venda possui vários itens de compra, e um item de compra possui várias vendas. O que são formas normais? Existem 3 formas normais mais conhecidas. A primeira forma, todos os atributos de uma tabela devem ser atômicos, ou seja, a tabela não deve conter grupos repetidos e nem atributos com mais de um valor. É preciso identificá-los e removê-los. E, por fim, criar uma relação entre a tabela principal e a tabela secundária. Na segunda forma, é preciso correlacionar a primeira e a segunda. Além disso, todos os atributos não chaves da tabela devem depender unicamente da chave primária. Para deixar na segunda forma normal, é preciso identificar as colunas que não são funcionalmente dependentes da chave primária da tabela e, em seguida, remover para a coluna da tabela principal e criar uma nova tabela com esses dados.
Na terceira forma, também é necessário estar correlacionado com a segunda forma. Além disso, os atributos não-chave de uma tabela devem ser mutuamente independentes e dependentes unicamente e exclusivamente da chave primária. Para atingir essa forma normal, é preciso identificar as colunas que são funcionalmente dependentes das outras colunas não-chaves e extraí-las para outra tabela. O que são formas normais e desses exemplos? Essa é a forma normal 1. Ela contém a chave primária ID e o atributo telefone. É um atributo multivalorado e, portanto, a tabela não está na Fórmula 1. Para deixá-la na Fórmula 1, vamos criar uma nova tabela chamada telefones, que conterá pessoa e ID como chave estrangeira e pessoa e telefone como valor multivalorado que será armazenado. Na Fórmula 2, nessa tabela, o atributo de inscrição e curso depende apenas da chave primária ID curso. Dessa forma, a tabela não estará na Fórmula 2. Portanto, cria-se uma nova tabela chamada cursos, que tem como chave primária ID cursos e atributo de inscrição, retirando assim o atributo de inscrição de cursos da tabela aluno cursos. Fórmula 3. O atributo de inscrição cargo depende exclusivamente do ID cargo, atributo não-chave, e, portanto, deve-se criar uma nova tabela com esses atributos. Dessa forma, ficam apenas as seguintes tabelas: funcionário com ID, nome e ID cargo, e cargo com ID cargo e descrição. Normalização de dados é um recurso que usamos no banco de dados para que possamos evitar a redundância de dados e dar mais autonomia para o SGPD na execução de algumas tarefas. Primeiro se cria as tabelas para que possamos ter relacionamento entre elas. Existe a possibilidade de relacionamentos, a n, dos atributos irem para uma das tabelas, ao invés de criar uma nova tabela. Entretanto, relacionamentos com atributos são mais comuns em relacionamentos NN, gerando assim uma nova tabela. Toda tabela tem um ou mais campos que são únicos, onde se diferenciam, como por exemplo o campo matrícula funcionário, que não pode ser igual a de outro funcionário. Esse campo também é usado para relacionar uma tabela com outra a fim de evitar a redundância de dados. Depois das tabelas é a vez da primary case, chaves primárias ou PK. São elas que são responsáveis pelo relacionamento de uma tabela com a outra. Logo em seguida deve-se criar as chaves estrangeiras, pois uma PK só se relaciona com uma FK, foreign key, chave estrangeira. Todas as tabelas têm chaves estrangeiras que fazem parte dos relacionamentos das tabelas. Por exemplo, a PK matrícula funcionário na tabela funcionários se relaciona com a FK matrícula funcionário na tabela pedido. Então, relacionamentos 1 para 1 são os relacionamentos diretos entre duas tabelas. O CPF de uma pessoa relacionado com uma comanda, por exemplo, pois cada pessoa só pode ter uma comanda e uma comanda só pode pertencer a um único CPF. Então, relacionamentos de 1 a n são mapeados de forma que a chave primária do lado 1 seja representada do lado n, como chave estrangeira. Relacionamentos NN devem ser transformados em dois relacionamentos, 1 em n, resultando numa nova tabela.